Olá, tudo bem? Primeiramente eu vou me apresentar. Meu nome é Aline, tenho 33 anos, sou mãe do Israel. O Israel é meu primeiro filho. E eu resolvi fazer esse vídeo porque aconteceu uma situação aqui em casa. Eu sempre procurei estimular a leitura do Israel desde pequenininho. Ele tá com 10 meses hoje, né? E por volta de um mês eu cantava para ele, conversava. E lá por volta dos 2, 3 meses, 4 meses, eu não me recordo bem, eu comecei a ler para ele, né? E é claro que uma criança dessa idade não presta tanta atenção como ele presta hoje, mas é sempre bom, quanto mais cedo você começar a estimular a leitura, melhor. Enfim, aí uma amiga, ciente disso, ela me deu uns livros. Um deles foi esse livro aqui que eu vou mostrar pra vocês. Foi esse aqui, ó. Histórias Bíblicas para Meninos. Porque eu sou cristã e então eu quero ensinar valores, né? Desde pequenininho pra ele. E a gente sabe que criança entende as coisas de uma forma mais lúdica, né? Precisa ter cores, então a gente sempre vai buscar esse tipo de livro, né? Que fale uma linguagem. E esse livrinho é muito interessante porque ele tem umas rimas, então é bem interessante e envolvente. Enfim, e aí eu postei nas minhas redes sociais ele brincando com o livro, porque eu achei interessante, porque a gente sempre lê para ele, e aí ele começou meio que a copiar. Ele pegou o livro, abriu, né, como se estivesse lendo. E aí eu achei interessante. A partir daí uma amiga viu a imagem e falou para mim: Aline, você tira foto de umas páginas que eu vou te dizer desse livro, tal? Eu tô achando que é o mesmo livro do meu filho. E aí que começou a minha saga e que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então eu espero que você esteja com a sua mente aberta, que não me julgue, mas que você entenda que aqui existe uma mãe preocupada com a educação do seu filho. Bom, e aí eu vou levantar algumas questões aqui, né? Eu vou destacar essa questão desse livro cristão, que foi o que chamou minha atenção. Mas eu queria falar um pouquinho a respeito do que esperar, né, de um livro. É claro que cada criança, dependendo da sua faixa etária, você deve buscar nos livros uma linguagem específica para cada tipo de faixa etária, né? Então, vai ter fases que o seu filho vai começar a, vamos dizer assim, a entender números, a identificar bichinhos. E aí você vai buscar livros de acordo com a faixa etária. Então esse é o primeiro ponto, né, que eu quero destacar. Outro ponto, que para prender a atenção da criança, é importante que a leitura seja feita de forma pausada, né? E que tenha bastante cores, né? Porque as crianças gostam disso. Bom, mas diante de tudo isso, eu não quero me aprofundar nessas questões porque o intuito desse vídeo é outro. Uma orientação também que aconteceu comigo e que eu quero passar para vocês, gente. Independente do livro que você escolher para o seu filho, fique atento ao conteúdo, tá? Frise bem isso, tá bom? Fique atento ao conteúdo. Leia antes de ler para o seu filho. Bom, e aí por que eu pedi para você, frisei bastante para você prestar atenção no conteúdo? Porque independente do tipo de livro que você vai comprar para o seu filho, é muito importante a gente prestar atenção no que está sendo transmitido. Porque existem duas formas de transmitir
um pensamento, de transmitir a mensagem que aquele livro quer passar, assim como desenhos e etc. Que é a mensagem consciente, ou seja, é tudo aquilo que você e o seu filho vai ler, vai ver e de pronto você vai criar um entendimento, ok? E existe também a forma inconsciente, que vai agir no subconsciente, ou seja, são mensagens que são transmitidas de forma que os seus olhos percebem, mas que no momento, tá, você não os seus olhos veem, deixa eu tentar explicar melhor, os seus olhos veem, mas você não enxerga, mas aquela mensagem fica no seu subconsciente, tá? Então isso pode ser feito, isso é de uma maneira muito sucinta, tá? Nem sempre os seus olhos estão apurados para perceber essas mensagens. Muitas vezes elas vêm de uma maneira muito sutil. Só que as crianças, elas têm uma forma de ver diferente da nossa. E muitas vezes essas mensagens que são colocadas nos textos, nos desenhos, nos livros, são imagens que foram criadas para que elas entendam no seu subconsciente e que passe desapercebido aos nossos olhos, tá? Então, eu vou falar hoje de livros infantis, fazendo uma análise, tá, desse livro que tinha aqui em casa, tá? Baseado no que essa minha amiga percebeu, tá? Então, essa análise só foi possível mediante ao que ela percebeu, tá? Ela conversou comigo, ela percebeu essa mensagem subliminar dentro desse livro, e aí, para trazer para vocês, eu fui buscar um respaldo, tá? Eu fui me aprofundar um pouco para poder trazer para vocês, tá? Aí eu vou mostrar agora para vocês o conceito de subconsciente. Subconsciente, levemente consciente, subliminar, que existe na mente, mas não ao alcance imediato da consciência. Bom, agora que você já entendeu o que é subconsciente, eu vou te mostrar aqui a primeira imagem, tá? Que eu captei, eu tirei uma foto do livro, tá? Eu queria que você analisasse junto comigo. Como eu falei, esse vai ser o livro que nós vamos analisar. Percebam nessa cena da Arca de Noé os dois animais representando o leão e a leoa. Bom, agora uma imagem real de um leão e de uma leoa. Reparem que apenas o leão tem juba, a leoa não tem juba. Então, por que eles representaram o casal de leão e leoa, os dois com juba, se só o leão tem juba? Bom, gente, eu não sei se vocês estão começando a entender, mas eu fiquei chocada. Por quê? A Bíblia fala que Noé colocou um par de cada animal. E se o leão tem juba, pensa comigo, nessa figura são dois leões, não é um leão e uma leoa. Aí você pode parar e pensar assim, gente, mas pode ter sido um erro, exagero. A minha amiga, vou chamar ela aqui de Joana, ela também pensou assim, ela pensou... Aline, quando eu vi essa cena, eu pensei assim, pode ter sido um erro de edição e tal, mas meu coração ainda ficou meio preocupado. Não achei normal aquilo. E aí eu vou passar para a segunda imagem e eu vou explicar por que também essa imagem é tão intrigante. Nessa imagem nós temos um anjinho bonitinho. Ele simboliza o mensageiro que vai dar a notícia que Maria vai ser mãe de Jesus. Bom, você viu a imagem aí do lado, né? Um anjinho, loirinho, bonitinho, de lacinho. E aí eu queria convidar você para ver o que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz: o nascimento de Jesus é anunciado
Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado. Então, por que na Bíblia diz que o anjo Gabriel e aqueles representam um anjinho de lacinho, vestidinho? E aí você deve estar se perguntando, Aline, por que colocar esse tipo de conteúdo, esse tipo de mensagem no livro infantil? Gente, existe um movimento para ser implantado algumas ideias, né, e ideologias. E para que isso se instale, isso já existe há muitos anos. Muitas guerras foram feitas a partir de pensamentos que foram implantados e disseminados. E aí, para que uma ideia, uma ideologia se implante, é necessário que isso seja propagado de alguma forma, tá? Em veículos de comunicação, cultura, internet, né? E nem sempre as pessoas estão receptivas. E de que maneira elas vão receber essas mensagens? Pelo subconsciente. Então, os nossos filhos estão vulneráveis. Então, se nós não nos prepararmos, nos capacitarmos, não abrirmos a nossa visão e a nossa mente para essas mensagens que estão sendo implantadas de forma sorrateira, tá? Nossos filhos vão receber essas mensagens e em algum momento esse gatilho vai se acender. Talvez quando ele tiver maior, eu não sei como, mas eu quero passar esse vídeo para vocês, tá? Com uma forma de alerta, que vocês estejam atentos àquilo que o seu filho está assistindo, tá? Nos veículos de comunicação, na internet. Se você perceber qualquer mudança de comportamento ou que o seu filho fica vidrado num desenho, sente com ele, assista também, porque pode ser que exista alguma mensagem que você no momento não percebeu, mas que aquilo está prendendo a atenção do seu filho, que está trazendo uma mudança de comportamento, né, para as crianças maiores. Então fique alerta, tá? E para terminar, eu quero saber quem percebeu que eu estou com brincos trocados. Eu fiz isso justamente para você entender o que é uma mensagem subliminar. Ela funciona assim, dessa forma. Nem todo mundo eu sei que vai reparar, porque está concentrado no que eu estou dizendo. Mas vai ter gente que já tem um olhar um pouco mais detalhado, apurado, vai perceber que os meus brincos estavam trocados. Então conta aí para mim se você percebeu e em que momento você percebeu que os meus brincos são de cores diferentes, tá? Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe, faça esse vídeo chegar ao maior número de pais e mães que você conhece, para que juntos nós possamos combater a implantação dessas ideologias que tentam destruir a integridade das nossas crianças e deixá-las vulneráveis, tá? Então eu agradeço por você ter assistido até o final. Um beijo. E se mexeu com meu filho, mexeu comigo. E se mexeu com seu filho, mexeu com todas nós, tá bom? Um beijo, eu espero voltar com mais papo de mãe.